Salve rapaziada do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui sobre NBA. Hoje um vídeo sobre a rodada da NBA, alguns jogos que aconteceram de domingo pra cá, sábado pra cá, não lembro o dia. Antes de tudo, dê seu like aí, se inscreve no canal, estamos quase batendo a marca de 100 inscritos já. Então se inscreve no canal, compartilha, dá aquela moral aí pra nós. Vamos crescer o mundo da NBA e da NFL aí no Brasil, mais ainda, que né, já tá crescendo bastante. Compartilha o vídeo aí, tá bom? Então vamos lá. Falar de alguns jogos hoje, passar mais rápido esses jogos, porque os dois últimos vídeos ficou longo e eu tive que cortar no meio. Então não vou fazer toda aquela pauta sobre um específico jogo, vou passar bem brevemente sobre os times, como eles vão na bolha, como estavam antes, e alguns destaques da partida. Começando por um jogo muito interessante, Miami Heat e Denver Nuggets. O Miami Heat ganhou de 125-105. Miami Heat, que antes da parada era um time que, assim, surpreendeu muita gente, o Miami Heat. Não era tão esperado um desenvolvimento tão grande assim pelo lado do Miami Heat. E o Denver era um time já muito forte, cotado para a final de conferência, já muita gente cotando o Denver a final de conferência da Conferência Oeste, porque o Denver realmente é um time muito forte. Temporada passada já tinha chegado bem nos playoffs, foi eliminado pelo Portland. Porém, o Denver é um time muito forte, tem um pivô forte, que é o Jokic, que é um pivô bom dentro do garrafão, um pivô bom fora dele, pivô que dá assistência, então ele é um pivô excelente, mas não foi suficiente para Miami Heat. Miami Heat ganhou de 125-105, com um grande jogo do Duncan Robinson, é um jogador que eu dou muito destaque, é um jogador que defende bem, é um jogador que tem uma bola de 3 muito boa pelo time do Miami Heat. O time do Miami Heat é um time muito coletivo, então ele depende sim de todos os jogadores ali, não depende de um único All-Star, que seria o Jimmy Butler, para fazer toda a função do time. Falando em Jimmy Butler, fez 22 pontos. O Jimmy Butler eu acho que já é esperado ele fazer uma média assim de 22 pontos, 20 pontos ali, sempre que ele joga, porque o Jimmy Butler... E, claro, tem a defesa boa, porque o Jimmy Butler é um dos top 5 two-way da liga. Então já é esperado isso dele. 22 pontos, 4 rebotes e 7 assistências. Ou seja, ele está conseguindo fazer o time do Miami Heat jogar e não só sendo o Jimmy Butler do Chicago Bulls. Podemos dizer assim, o Jimmy Butler do próprio Minnesota Timberwolves. E o Bam Adebayo, que para mim é uma surpresa. Para mim ele leva o Most Improved Player, que é o jogador que né, ninguém esperava, o prêmio para um jogador que ninguém esperava, assim, ter um desempenho tão forte na temporada. Se eu não me engano, ano retrasado, o ano passado foi o Oladipo, ano passado foi o DeAngelo Russell, foi o Siaka ano passado, ano retrasado foi o Oladipo, e esse ano para mim é o Bam Adebayo. O Bam Adebayo que foi All-Star, jogou lá o jogo contra o Tatum lá, o desafio de habilidades. Ele que é um bom center, então dá para se esperar uma boa evolução ainda mais do Bam Adebayo do que essa que ele já teve antes da bolha e tá tendo agora dentro da bolha, tá bom? Pelo lado do Denver, o Jokic com 19 pontos, 7 rebotes e 6 assistências, é aquilo que eu disse, ele é um bom pivô dentro do garrafão, um bom pivô arremessador e um bom playmaker do time, o Jokic que faz tudo nesse time. E o outro destaque foi o Jeremy Grant, com 19 pontos, 2 rebotes e uma assistência. Era um bom role player já no Oklahoma City Thunder, chegou para somar no Denver, e assim o Denver ganha mais potência ainda para uma possível final de conferência. Tá bom? Outro jogo que eu queria destacar aqui é Clippers e New Orleans Pelicans. O New Orleans está fazendo 0-3 dentro da bolha por enquanto. New Orleans que foi um time que, assim, como podemos dizer, foi conhecer o Mickey, né? Não era um time que já era um time que não era cotado para final de conferência ou finais, ou até mesmo tem gente que não colocava nos playoffs por ter uma base jovem. O Ingram chegando do Lakers com uma pressãozinha, né? Agora ele não tem aquela pressão de Los Angeles. Será que ele vai bem? Extraordinário, não tem que falar do Ingram. Foi All-Star esse ano. O Lonzo precisava se provar uma boa peça, pelo menos, para ser playmaker do time. O Zion tem ainda essa questão de minutagem do Zion, então atrapalha muito. Então não foi um time que foi para brigar por algo. Tem muitos times assim, como o San Antonio Spurs, que eu vou falar já já, o próprio Phoenix Suns, o New Orleans Pelicans. Então o New Orleans Pelicans perdeu essa partida por 23 pontos,
Ele perdeu de 126 a 103, com destaque, claro, para o Brandon Ingram, porque para mim ele é o principal jogador desse time agora, já que o Zion ainda tem esse limite de tempo. Ele está sendo o principal jogador desse time, já estava sendo antes da bolha e continua sendo. Não vejo perspectiva ainda para o time do New Orleans, mas esse núcleo jovem deles pode dar trabalho futuramente junto ao núcleo do Memphis Grizzlies, que eu também já devo falar. Pelo lado do Clippers, os dois mais esperados, Paul George, que voltou agora nessa bolha, ele tá jogando muito bem, tá com média de 28 pontos, se eu não me engano. Paul George fez 28 pontos, 3 rebotes e uma assistência. O Paul George precisava desse ritmo, dessa confiança para conseguir encaixar seu jogo no Los Angeles Clippers. Enquanto isso, o Kawhi fez 24 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. O Kawhi que é o Paul George, Kawhi e outros que eu coloco assim, pelo menos top 5 de two-way da liga, que para quem não sabe o que é two-way, é o jogador que é bom ofensivamente e bom defensivamente, mantendo o equilíbrio assim do time. Então, muito bem o Clippers com esses dois jogadores, porém o Clippers vai ter que arrumar o coletivo, ajustar o coletivo. Sem o Lon Williams ainda, que se envolveu naquela polêmica de ter saído pra strip club. Sério mesmo, Lon Williams? Você foi pro strip club enquanto tava rolando a NBA, velho? Você teve 4 meses pra fazer isso e aí você vai... Não, 4 meses pra fazer isso não, quarentena. Você nem devia ter saído, velho. Toma vergonha na cara. O Lou Williams tá fora, então entende-se que os dois, o Kawhi e o Paul George, os jogadores que mais vão ter a bola, que mais vão pontuar, lógico. Porém, eles precisam fazer o time jogar junto com eles. Além deles, o único que teve mais de 10 pontos foi o Reggie Jackson, vindo do banco, que teve 15 pontos. Então, é bom se preocupar com isso aí. Mas é bom se preocupar porque, né, tem que fazer o time jogar. Isso também é trabalho do Doc Rivers, que pra mim é assim, disparado, junto com o Mike D'Antoni. É os dois treinadores que, assim, fraquíssimos. Indiana Pacers e Philadelphia 76ers. Pra quem não, esse jogo foi excelente. O T.J. Warren jogou muito. O Pacers ganhou de 127 a 121 do Philadelphia. Philadelphia que nessa bolha não tá jogando um basquete convincente ainda. Não só por ter perdido o Pacers. Ganhou do San Antonio, mas jogando um basquete muito... né, dependendo de muitos erros do adversário, não criando as suas próprias situações de jogo. Então, o Philadelphia precisa ajustar isso aí se sonha com uma final de Conferência Leste. Mas nesse jogo em específico, o T.J. Warren acabou com o jogo. No início do jogo, eu tava lá no grupo, que eu tenho um grupo aí de NBA, NFL, tudo. O cara já comentou assim, mano, hoje o T.J. Warren vem pra cair hard. Ele vem pra maior pontuação da carreira, né? Porque eu ia falar inglês, mas né, ficou uma bosta. Ele fez 53 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. 53 pontos. Se eu não me engano, é o jogador que mais pontuou na bolha. Atualmente é o T.J. Warren. Porque o Harden fez 49, tava sendo ele, agora o T.J. Warren passou. O que ele jogou essa partida, tava caindo tudo. Ele jogava pro alto e caía. Era simplesmente isso. Teve também a ajuda do Aaron Holiday, que fez 15 pontos, 5 rebotes, 10 assistências. Aaron Holiday, que é assim, um dos irmãos lá do Drew Holiday, que é um dos destaques do New Orleans Pelicans. Jogou bem essa partida. E do Victor Oladipo, que claro, o Victor Oladipo depois da lesão não voltou a ser aquele Victor Oladipo de 2018, mas faz uma boa partida, 15 pontos, 7 rebotes e 2 assistências. Não é aquele Oladipo antes da lesão, mas isso aí ele vai desenvolver com um pouquinho de tempo, porque ele já também não é nenhum moleque novo, com um pouquinho de tempo ele deve desenvolver um pouco mais seu jogo novamente, tá bom? E também tem um destaque que eu sempre dou em todas as partidas, um destaque, né, tipo, vindo do banco, que foi, para mim, dessa partida, foi o McConnell, 10 pontos, 3 rebotes, 8 assistências e 2 steals, ou seja, ajudou muito na defesa também, tá bom? O Indiana Pacers, que agora, né, tá ali em quinto quinto, acho que é quinto do leste, deixa eu até ver aqui. O Indiana Pacers, que para mim tem sim um potencial de dar trabalho para algum time na próxima, né, na próxima fase, que seria os playoffs, porém não acho que tenha uma perspectiva de final de conferência. O Indiana Pacers está em quinto, com 42-26, enquanto isso o Philadelphia 76ers está em sexto
40-27, tá bom? Enquanto isso, da Conferência Oeste, que eu já tinha falado daqueles times que eu falei pra vocês, né? Que é o Utah Jazz, que tá 42... O Utah Jazz não, o New Orleans Pelicans, que tá 29-38, como eu disse. Não acho que a perspectiva do Pelicans não era boa antes e não é depois. Enquanto isso, o Los Angeles Clippers está fazendo 45-22 como segundo na conferência. Tá bom? Uma vitória muito importante. Eu não ia passar nesse jogo porque eu achei que, se não, ia ficar muito longo para falar de muitos jogos assim, mas é uma vitória muito importante. Toronto Raptors e Los Angeles Lakers. O Toronto venceu por 107-92. O Toronto jogou muito bem. O Toronto, para mim, junto com o Pacers, tem um dos melhores coletivos da NBA, junto com o Pacers e com o Miami Heat. O Toronto fez, assim, para quem achou que depois que Kawhi saiu, o Toronto agora vai tancar, já era o time, morreu. O trabalho do... Nossa, esqueci o nome do cara agora, do técnico deles. Deixa eu pesquisar aqui. O trabalho do técnico deles está sendo excelente. Eles estão com um coletivo muito bom na liga. O Kyle Lowry, essa partida, destruiu com o Los Angeles Lakers. Contou com a ajuda do Danny Green, que ainda parece que joga em Toronto, né? Fez 0 pontos, 0 rebotes, 0 assistências, 0 para 3 pontos. Ou seja, não ajudou em nada. Não ajudou em nada. Então, claro, contou com essas coisas, né? Com essas falhas do Lakers. Porém, não podemos desmerecer o jogo do coletivo do Toronto. Foi um jogo coletivo muito forte. Foi um jogo coletivo que conseguiu parar o Los Angeles Lakers. Então, dá para se esperar um pouco a mais desse time nos playoffs. Vai dar algum trabalho. Porém, não acho que, né, seja aquele Toronto de chegar em finais de novo. O Nick Nurse. Pesquisei aqui Nick Nurse. Que trabalho excelente do Nick Nurse. Para mim, disputa fácil o melhor técnico ali da liga. Junto com ele, junto com o Billy Donovan do Miami Heat, não, do Oklahoma City Thunder, com o Spoelstra, que é o técnico do Miami Heat, acho que é assim que se fala, o nome dele é dificílimo. Então, pra mim, nossa, esse trabalho coletivo do Toronto é excelente. O LeBron fez 20 pontos, 10 rebotes e 5 assistências, não contou tanto com a ajuda do Anthony Davis, também não foi tão bem, mas fez ali seus 14 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. Enquanto isso, o Kyle Lowry fez 33 pontos, 14 rebotes. Sim, o Kyle Lowry fez 14 rebotes. Entendeu como o cara tava numa noite de gala? Fez 14 rebotes, o Lowry, que não tem tamanho, não é maior que o Chris Paul. E fez 6 assistências. Falta um pouquinho para triplo-duplo. O Anunoby, que ajudou ele ali, né, junto, 23 pontos, 4 rebotes e uma assistência. O coletivo do Toronto, para mim, é de se elogiar todos os jogos. Um jogo muito interessante, Boston Celtics e Portland Trail Blazers. O Boston jogou esse jogo aqui, foi o famoso jogo assim, vamos deixar emocionante. O Boston abriu vantagem de 25 pontos em determinado tempo da partida, estava controlando bem o jogo e chegou no último período, não sei o que aconteceu. O Portland começou a chegar, Damian Lillard inspiradíssimo no último quarto, como sempre ele vem. O McCollum matando bola ali, que, nossa, eu falei assim, mano, o que tá acontecendo agora? Agora já era pro Boston, o Boston vai perder essa partida. Porém, o Jason Tatum fez uma partida excelente. O que ele não entregou no primeiro jogo, ele entregou nesse. Porque, meu Deus, 34 pontos, 4 rebotes e 8 assistências. Porém, nesse último quarto, vale destacar, para mim, a principal peça no último quarto foi o Jaylen Brown. Jaylen Brown matou 2 bolas de 3 assim, na cara do McCollum. Fez 30 pontos, 6 rebotes e 1 assistência. E, claro, agora é tão bom ver assim, o Gordon Hayward voltando a jogar bem depois daquela lesão tão grave que ele teve. E ele fez 22 pontos, 8 rebotes e 3 assistências. É legal ver o Gordon Hayward jogar bem, porque ele é um jogador bom, ele é um jogador de alto salário, então é bom, muito bom ver ele jogar tão bem assim pelo Boston Celtics agora, né? Pelo lado do Portland, o Damian Lillard fez 30 pontos, 2 rebotes, 16 assistências. É o recorde de assistências dentro da bolha. Se o T.J. Warren fez o recorde de pontos, o Dame fez o recorde de assistências. Ele que é a capa do próximo NBA 2K, né? Que inclusive eu devo comprar. E eu tô querendo ver uns negócios de placa de vídeo para conseguir trazer aqui pro canal.
uns vídeos de NBA 2K e de Madden NFL também. E o Nurkic fez 30 pontos, 9 rebotes e 5 assistências. O Nurkic, que é o que voltou depois de um ano, meu amigo, nem parece. O Nurkic faz muita diferença no time do Porto. Claro, teve aquele erro bizonho no final, que ele jogou a bola na lateral, porque ele esperava que o Lillard passou e o Lillard voltou. Porém, foi uma excelente partida do Nurkic também. O Gary Trent Jr., que é o jogador que já tinha ido bem na primeira partida contra o Memphis, fez 21 pontos, um rebote e uma assistência, porém o aproveitamento dele continua alto, 7 de 11 para 3 pontos. Esse jogador está sendo muito bom vindo do banco pro Portland, tá bom? O McCollum fez 17.6 rebotes e 4 assistências, jogou bem no último quarto, aliás, e o Carmelo... Ai, Carmelo. San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies. O San Antonio Spurs veio impressionando nessa bolha, ganhou 2 partidas, ganhou contra Sacramento Kings e ganhou esse jogo contra o Memphis, o jogo que não era tão esperado, mas o Memphis também avacalha nessa bolha já. O San Antonio Spurs, que era o time que ia vir passear com o Mickey, acho que quem tá fazendo isso é o Memphis, fez uma boa partida contra o Memphis, foi pro segundo quarto ganhando, e no último lance ali o Jerry Jackson Jr., que é o melhor jogador do Memphis disparado dentro da bolha, fez uma bola de 3 linda, porém não contava com a cagada do Dillon Brooks. Dillon Brooks fez uma falta no DeRozan. O DeRozan que tá jogando muito nessa bolha, tá jogando bem. Não fez uma partida nossa nessa contra o Memphis, mas tá jogando bem. Tá carregando, né, entre aspas, esse time do Spurs que tá com um coletivo bem forte também. E o Memphis acumula mais uma derrota dentro da bolha. O DeMar DeRozan fez 14 pontos, 4 rebotes e 7 assistências. E o DeJounte Murray, que foi o cestinha do San Antonio Spurs, fez 21 pontos, 10 rebotes e 3 assistências. Tá bom? O Ja Morant, pelo lado do Memphis, fez 25 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. Flertou com triplo-duplo. E o Jaren Jackson Jr., que para mim é o melhor jogador da bolha do Memphis, fez 21 pontos e 3 rebotes, tá bom? O Jaren Jackson Jr., que não é importante só em números, ele é importante na defesa também. Então vale lembrar sempre que, né, às vezes os números podem falar uma coisa, mas em quadra ele foi melhor que o Ja Morant, tá bom? Houston Rockets e Houston Rockets contra Guernsey Antetokounmpo, eu ia falar, contra o Milwaukee Bucks. Que jogo, meus amigos, que jogo do Russell Westbrook, que jogo, que partida do Russell. O Houston Rockets, essa partida, contou muito com a individualidade do Westbrook, que força tanto, mas nesses momentos ele joga muito bem às vezes. Contou o Harden, não estava numa noite inspirada como ele estava no jogo contra o Dallas. Ele estava com baixo field goal. O PJ Tucker estava errando tudo. Teve um certo momento do jogo que o PJ Tucker ficou 0 de 9 para 3 pontos. Então, e foi nesse momento que o Russell Westbrook pegou a bola e debaixo do braço e falou: eu decido isso aqui. Contou com uma ajudinha do Giannis, que passou a bola ridiculamente ali pro Hauser Jr. Foi um passe literalmente dele pro Hauser. Contou com uma ajuda excelente do Barba, que fez um steal fundamental no final do jogo e matou uma bola de 3. Ele que estava com aproveitamento baixo. O PJ Tucker continua sendo importante na defesa. O time do Houston é um time muito bem encaixado, com um coletivo muito forte. O técnico não consegue fazer um esquema tático, porém os jogadores conseguem se ajeitar em quadra e fazer todo mundo jogar bem. O Russell Westbrook terminou esse jogo com 31 pontos, 6 rebotes e 8 assistências, sem contar o que ele fez no clutch time foi excelente, maravilhoso. O James Harden, que estava com um aproveitamento tão baixo, fez 24 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. O Harden é um jogador que pode estar com aproveitamento baixíssimo. Chega no final do jogo, você fala, mano, o que aconteceu? Ele começa a matar a bola, deu um estilo lindo, maravilhoso. Matou uma bola de 3 assim, no contra-ataque. Ele pegou no contra-ataque, parou na linha de 3, mandou mesmo, com aproveitamento tão baixo. E jogou muito bem de novo esse jogo. O Hauser Jr., que é um jogador que eu tô gostando de destacar nessa bolha aí que tá rolando, fez 16 pontos, 4 rebotes. Ele joga muito bem, ele é uma peça muito importante ali na linha de 3. Tá ganhando confiança na linha de 3 ainda mais. Então ele pode ajudar muito o Houston Rockets nos playoffs, tá bom? Enquanto isso, pelo lado do Milwaukee Bucks,
Chris Middleton fez 27 pontos, 12 rebotes e 4 assistências, porém chegou no último momento ali, ele forçou uma bola de 3, que eu achei que foi muito forçada, dava para pedir uma parede, mesmo que levasse um pouquinho a mais e tivesse um pouquinho mais marcado, ele estaria mais equilibrado. Então, o Chris Middleton, que está jogando muito essa temporada, vem para a temporada de 40, 50, 90, 40% de 3 pontos, 50% de field goal e 90% de free throw. Falhou nesse lance, normal, acontece, mas ele é um excelente jogador all-star, né, obviamente. Giannis Antetokounmpo, 36 pontos, 18 rebotes e 8 assistências e uma cagadaça no final, porque aquele passe não entra na minha cabeça, não tinha por que ele fazer aquele passe. O garrafão do Houston Rockets estava cedendo muito ponto já. Eu tava falando, mano, esse garrafão tá cedendo bastante ponto, esse garrafão ia ceder bastante ponto, porque é um dos piores da liga. Até por ter o PJ Tucker, que não é tão alto, de pivô, e o Giannis ser tipo o dobro, muito mais alto que o PJ Tucker. Então eu achei que ia se aproveitar, mas na hora que fechou todo mundo em cima do Giannis, ele ficou sem reação, passou a bola na mão do House Jr. Mas fez uma boa partida, né? Lógico, 36 pontos, 18 rebotes e 8 assistências não é para qualquer um. Brook Lopes fez 23 pontos, 12 rebotes e 2 assistências. Importante destacar nesse jogo, o Brook Lopes jogou pouco na linha de 3 pontos, ali no perímetro. Ele jogou muito mais dentro do garrafão, o aproveitamento dele é muito maior dentro do garrafão. Isso mostra o que eu acabei de falar sobre o garrafão do Houston Rockets ser tão frágil. E o Giannis agora tem a média, a maior número de rebotes dentro da bolha da NBA depois dessa pandemia, né? Dallas Mavericks e Phoenix Suns. O Dallas perdeu pro Phoenix. O Dallas e essa mania de não saber fechar jogo, né? O Dallas tinha virado já o jogo para cima do Phoenix. Já era muito esperada a vitória do Dallas, que já tinha perdido do Houston. Porém, ainda aquele problema de não saber fechar jogo atrapalha o time. E atrapalha muito. O Phoenix, que vem de 2 vitórias na bolha, vem de 3 agora, né, no dia que eu tô gravando. O Phoenix que tá jogando bem e que ia lá também para passear com o Mickey. Vai passear com o Mickey, lógico, porque o Phoenix não tem expectativa de playoffs para mim. Porém, ganhar um jogo do Dallas é importante porque o Dallas tá brigando por posição ali nos playoffs. Então o Dallas precisa abrir bem esse olho, porque esse negócio de não saber fechar jogo vai atrapalhar e muito a vida desse time. Luka Doncic com 40 pontos, 8 rebotes e 11 assistências, jogando o que joga muito sempre. Não era menos que esperado, porém o aproveitamento na linha de 3 ainda continua mal. Kristaps Porzingis, 30 pontos, 6 rebotes e 1 assistência. O Kristaps Porzingis, tem vi um cara que abriu meu olho esse tempo atrás no grupo ali de NBA que eu tenho, ele falando por que o Kristaps não joga tanto dentro do garrafão, mesmo no mismatch, que para quem não sabe é quando é o jogador mais alto contra o jogador mais baixo. Eu fiquei em dúvida também, eu quero entender por que o Kristaps Porzingis não joga tanto do garrafão. Dentro do garrafão eu entendo que seja pelo porte físico dele, o Porzingis não é nenhum cara com um porte físico muito grande. Porém, eu não consigo entender isso dele não jogar no mismatch. Você tá no mismatch contra um jogador menor que você, por exemplo, um Porzingis contra um Chris Paul, exemplo, tá? Claro que não vai ser essa marcação, mas caso de acontecesse, você vai para dentro. Você está com um jogador baixíssimo e você é um cara de 2 metros e pouco. Então não consigo entender também porque que o Porzingis não joga tanto no mismatch. Mesmo estando em situações favoráveis, lógico que é o mismatch no caso. Enquanto isso, o Phoenix, que é um time muito forte por conta do Devin Booker, lógico, é um time que depende do Devin Booker. Devin Booker que ninguém entende até hoje por que não é All-Star. Então o Phoenix, essa vitória dá uma empolgada no time, já fala, eita, o time pode ir longe na temporada que vem, mas essa não é a temporada ainda do Phoenix. Cameron Johnson fechou com 19 pontos, 12 rebotes e 4 assistências, foi um jogador muito importante, lógico, todo jogador que faz acima de 15 pontos para mim é importante no jogo. O Ricky Rubio fez 20 pontos, 9 rebotes e 7 assistências. Ele tentou dar um toco no Boban Marjanovic, foi ridículo o que ele fez. Não tinha por que ele sair do chão, era melhor ter ficado embaixo. Mas é bom, né? Vai que atrapalha um pouco o jogador, mas achava difícil. Devin Booker com 30 pontos, 3 rebotes e 4 assistências. Tá bom? Foi um jogo muito importante pro Phoenix e um jogo que pode pesar mais pra frente pro Dallas. Miami Heat e Toronto Raptors. O Toronto ganhou mais um jogo. O Toronto, como eu disse, o coletivo do Toronto é excelente.
E dessa vez quem jogou muito foi o Fred VanVleet. Fez a maior pontuação dele na carreira. Foi 38,5 rebotes e 4 assistências. Contando com a ajuda do Siakam, com 22,6 rebotes e 3 assistências. O Toronto, que é o time que eu já falei, coletivo demais, ganha do Miami Heat, que é um time que tá brigando ali no leste, então é importante essa vitória pro Toronto, ganhar do Miami Heat, fora de seus domínios, apesar que é tudo a mesma coisa, mas ali com a torcida dos caras, então é uma vitória bem importante para trazer ainda mais confiança pro time do Toronto, que é tão subestimado pela mídia depois da saída do Kawhi. Pelo lado do Miami, Jimmy Butler fez 16,7 rebotes e 5 assistências, e eu não tenho um destaque muito grande no lado do Miami. Ah não, tem sim, o Goran Dragic fez 25,5 rebotes e 5 assistências, vindo do banco, que ele não é o armador titular do time, tá bom? Outro jogo muito importante, New Orleans Pelicans e Memphis Grizzlies. Foi um duelo de novatos ali, entre Ja Morant e Zion Williamson. O Zion levou a melhor, o Memphis novamente perdeu. São 3 jogos e 3 derrotas na bolha, sendo 2 para times que não tem sequer perspectiva de... Não tinha, né, no caso de perspectiva de playoffs para a própria torcida, que é o San Antonio Spurs e o New Orleans Pelicans agora. Então é de se preocupar o Memphis também. Deron Jackson Jr. com 22 pontos, 2 rebotes e 2 assistências, como eu disse, o melhor jogador dentro da bolha. E o Zion, o Ja Morant, que era o principal olhar desse time do Memphis nessa partida, fez 11,5 rebotes e 6 assistências, não fez nada extraordinário. Pelo lado do Pelicans, o Zion com o limite de tempo fez 23,7 rebotes e 5 assistências. Ainda continua jogando com o limite de tempo, por causa daquela lesão no início do ano. Então, acho que o Zion, se ele estivesse jogando desde o início da temporada, ele seria o Rookie of the Year com certeza, mas desse ano vai pro Ja Morant, já que dentro da bolha não vai contar nada. San Antonio Spurs e Philadelphia 76ers. O Spurs perdeu esse jogo no finalzinho, uma bola de 3 do Shake Milton. Shake Milton, tá? Não é Middleton, é Milton. Assim, foi um jogo muito parelho, os dois times jogando muito bem. O Ben Simmons não tanto, Ben Simmons foi ejetado ainda no final. DeMar DeRozan pegou a bola embaixo do braço no último quarto e levou o San Antonio Spurs no empate, depois na virada. Abriu uma vantagem de 4 pontos ali, faltando 40, 50 segundos. Porém, uma falha de marcação e uma falha, um grande porte ali, uma grande enxurrada de falhas ali, né? Que foi o erro de lance livre do Derrick White, o erro do DeJounte Murray na marcação, o erro do DeJounte Murray na decisão ali, que ele pegou no corta-luz ali e tentou um floater quase da linha de lance livre, não tinha por que ele fazer isso. Então, diversos erros acarretou na derrota do San Antonio Spurs, eles que ganharam 2 e perderam uma nessa bolha. O DeRozan jogando... detalhe, no final o DeRozan fez uma jogada que foi muito polêmica, vi muita gente falando que ele errou naquela jogada, que ele estava aberto e podia ter arremessado. Na minha opinião, não estava totalmente aberto. O DeRozan tinha entrado ali em milésimo de segundos, ele ficou à frente do marcador, porém já com o Embiid vindo para cima, Tobias Harris vindo para cima e o Josh Richardson, que estava atrás dele já. E na hora que ele puxasse o arremesso, o DeRozan, que não tem um arremesso muito rápido igual o do Curry, ele ia tomar um toco provavelmente. Se ele vai dentro, ele ia tomar um toco. Então ele fez uma decisão correta, que foi ver o Poro de frente com um garrafão com a cesta, um maluco alto, um pivô alto, de frente com a cesta, e ele tocou. Porém, eu não entendi o que aconteceu com o Poro. Ele preferiu tentar um floater ali, bem baixinho, um gancho, né? Do que ir pra enterrada. Então não acho que foi falha do DeRozan, sim falha do Poro, tá bom? DeRozan terminou o jogo com 30 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. O Rudy Gay também, que jogou muito no final da partida, terminou com 24 pontos e 4 rebotes. E o Derrick White, 20 pontos, 2 rebotes e 3 assistências. Pelo lado do Philadelphia, um destaque grande para o Joel Embiid, 27 pontos, 9 rebotes e 5 assistências. O Tobias Harris, 25 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. Ele que jogou muito bem. E o Shake Milton, que além da bola de 3 ali no final decisiva, fez 16 pontos, 5 rebotes e 3 assistências, tá bom? Esse vídeo vai ficar longo, mas não tem problema não, porque tem bastante jogo pra falar aqui, tá bom? Milwaukee Bucks perdeu outra,
perdeu agora dessa vez pro Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets dando trabalho na bolha, meus amigos. O Milwaukee Bucks perdeu pro Brooklyn Nets. Não era esperado uma derrota pro Nets, mas o Milwaukee Bucks já garantiu a Conferência Leste. Vai tirar um pouco o pé, vai deixar os times brigarem, porque é um time que precisa se poupar bastante para os playoffs. O Timothy fez 26 pontos, 3 rebotes e uma assistência. Eu não vou falar o outro nome dele, é Timothy, Leo, não sei o que, Caborote. Ruim demais de falar. E o Garrett Temple fez 19,5 rebotes e 4 assistências. Foi outra peça muito importante nesse jogo. Principalmente ali nas bolas de 3, tá bom? Fez 5 de 11 nas bolas de 3, enquanto o Timothy fez 5 de 7. O time do Brooklyn Nets que ainda não conta com o Kyrie Irving, que tá lesionado novamente, eu não sei o que acontece, maluco de vida. E o Kevin Durant, que vem daquela lesão no tendão de Aquiles das finais do ano passado. Pelo lado do Milwaukee, o Giannis, que não fez uma excelente partida, fez 16,6 rebotes e 4 assistências. Foi o cestinha do Milwaukee Bucks. O Suns... Ai, meus amigos, o que falar? O Suns veio outra vitória hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 4, dia 5 de madrugada. O Suns ganhou do Clippers por 117 também a 115, igual ao último placar. E vem dando trabalho, né? Vem mostrando que não veio só passear, claro, veio passear, mas vem dando um trabalho, né? O Suns que fez 35 pontos, o Suns que fez isso, o Suns fez 35 pontos. Isso aí que dá você querer ficar só olhando estatística e não falar sobre o jogo que você não viu direito. O Suns dando um trabalho ali, ainda continua achando sem perspectiva de playoffs, porém pegou o Clippers, é o time o segundo da divisão, e mostrou que, né, o Clippers ainda precisa de ajustes. O Deandre Ayton, que é o pivô que foi draftado na primeira escolha no draft do Luka Doncic e do Trae Young, fez 19 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. Ele tem que se provar ainda na liga, ele ainda não está realmente adaptado à liga, porém ele se envolveu naquela polêmica do carro quando ele entrou na liga já, então é um jogador que ainda vai ter tempo de casa ali no Phoenix Suns provavelmente. O Devin Booker, que terminou o jogo com 35 pontos, 4 rebotes e 8 assistências. O Devin Booker, que é um jogador excepcional, não tenho o que falar do Devin Booker. Ele carrega esse time do Suns igual o Steve... Não carrega igual o Steve Nash, porque o Steve Nash fez absurdos. Mas é um jogador, assim, a principal peça do Phoenix. É o jogador que mais joga no Phoenix. É o jogador que pega a bola embaixo do braço e leva o Phoenix para algumas vitórias. Enquanto isso, pelo lado do Clippers, Kawhi com 27 pontos, 7 rebotes e 3 assistências. O Paul George com 23 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. E aí conseguiu jogar um pouco mais coletivas, principalmente com o Marcus Morris, que fez 16 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Ele que precisa entrar no ritmo de jogo do Los Angeles Clippers. Tá bom? Eu ia falar de mais alguns jogos, mas eu acho que o vídeo já ficou bastante longo. Então, próximo vídeo da rodada eu vou falar de mais alguns jogos desse dia 4 e vou falar da rodada dos jogos que vai acontecer hoje, amanhã e depois. Tá bom? Então é isso, galera. Essa foi um destaque da rodada, da rodada desde domingo pra cá, desde sábado pra cá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá aquela moral. Vamos chegar a 100 inscritos aí. Me segue lá nas redes sociais. E é isso. Falou, tamo junto.